Paz do Senhor, Ruth, glória a Deus, mais um dia, né, na presença do Senhor. Eu tirei uma palavra agora, eu já tinha pedido ao Senhor ontem, mas não saiu uma palavra assim que queimou no meu coração. E mais uma vez o Senhor fala no nosso meio de Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 tem uma promessa, né, de fartura. E eu creio nessa fartura. Essa fartura tem a ver com a restituição, porque por muito tempo, né, andávamos desolados no deserto, né? Por muito tempo andávamos sem a pedra angular de Cantares, né? Que é o ensino para a vida sentimental, que eu mais uma vez digo que eu creio assim que não vai pregar tão cedo na igreja, porque esse ensinamento, eu digo que é um ministério, faz parte de um ministério missionário. Amém? E nem todos os ministérios estão na igreja. Por isso que está escrito, há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo, né? Inclusive ministérios de pessoas que cuidam daqueles que estão em prisões, que estão em outros países, que vão fazer a obra, que passam até fome. Então, quando você decide, né, cumprir a vontade verdadeiramente do Senhor, você vai passar muita dificuldade, sim, você vai passar necessidade. E alguns profetas assim ao redor do mundo, missionários, né, sente até a escassez da fome. Só que a palavra nos diz que nunca viu um justo na sua descendência mendigar o pão. Então, por mais que falte ali, o Senhor, ele vai de alguma forma suprir. Amém? Porque você está cumprindo a vontade de Deus. É diferente do que temos visto aí nesse meio gospel, né? Nas igrejas mesmos. E eu tenho até denunciado recentemente uma igreja do qual eu saí. Eu fiquei ali 8 anos, que é a Igreja Batista da Lagoinha. Então, desde 2017, que Deus ele me dá visões ali a respeito daquela igreja. E depois que eu saí daquele tempo preto, é que de fato, né, tem se cumprido aí todas essas coisas. O Senhor já mostrava em sonhos e tem se cumprido. E a minha missão também é denunciar as heresias, né, é denunciar os falsos profetas, porque o meu canal ele começou a vir às almas por meio dessas denúncias, que é a mesma coisa de pregar o evangelho também. Então, pregar o evangelho é cantares, pregar o evangelho também é denunciar heresias. Então, muitos ministérios não estão dentro da igreja, mais fora do que dentro. Mas sem delongas, vamos aqui meditar na palavra do Senhor em Joel capítulo 2. Vamos meditar a partir do verso... eu coloquei verso 21. Capítulo 2, verso 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, fará descer a chuva, a têmpora e a serôdia no primeiro mês. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão do mosto e do óleo. E restituireis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusto, o pulgão, a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Eu quero ler com vocês, depois vocês podem continuar para não delongar muito o áudio. Eu quero ler o final aqui, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre
toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloca as palavras na minha boca para falar às tuas servas. Em nome de Jesus, as tuas filhas, Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Então, aqui, o Senhor, Ele nos diz a respeito, né, de tocar também a trombeta em Sião. E como temos tocado essa trombeta? Profetizando cantares, né? Nos vídeos do canal, né? Aqui do Estandarte do Amor, do meu canal. Então, nós estamos aqui, né? Profetizando. E o Senhor, Ele tem uma promessa de fartura, né? Que Ele vai se compadecer de nós. Então, eu digo mais uma vez, né? Como eu tenho dito em outros vídeos no meu canal, não temas, amém? Não temas a afronta do inimigo, não temas quando vem o excesso de cansaço, não temas, porque o Senhor, Ele vai o quê? Tirar o pulgão, né? A oruga, né? Gafanhoto, locusta, são demônios o quê? Que são, assim, no mundo espiritual são representados por demônios, né? Principalmente em sonho, devoradores. Então, esses seres, né? Pode ser demônio, sim, pode ser o juízo de Deus, mas eu creio que tem a ver com isso na vida sentimental. Eu creio que a gente, sim, deve repreender esses espíritos, lançar fogo na oruga, na largata. Você deve profetizar e você deve repreender, Senhor, seja lançado fogo no gafanhoto, na locusta, no pulgão. Amém? Então, mas eu creio que nesse contexto não é tanto, mas em sonho aparece, porque a Silvia já teve aqui uma visão, né, com a Sara Shiva, que viu uma largata. Mas aqui eu creio que é permissão. Porque testifica lá em Isaías, né, que o Senhor, Ele cria o mal também. Ele permite, como Ele permitiu na vida de Jó, a ação do mal. Mas no nosso caso, é para o bem. Então, o Senhor, Ele diz que Ele vai restituir. Restituir como? Ele vai restituir na aliança que você fará com seu cônjuge. Na aliança de sangue. Amém? Que virá o que? A purificação. Porque Ele deseja o que? Malaquias 2 diz, uma descendência santa. Então, esses anos de restituição virá no final dos 4 ventos. Então, quando entramos no campo, o Senhor, Ele começa a soprar o vento, né? Vento oeste, leste, norte e sul. Então, esse vento vai tirar a gente de vários lugares. Amém? Ele vai tirar, porque antes de eu entrar no canal, Deus já tinha tirado eu de alguns lugares. Me tirou da igreja que eu comentei aqui no início do áudio, me tirou de trabalhos, vários lugares, que não dá para falar tudo no áudio. Então, o Senhor, Ele vai restituindo. Só que para Ele restituir, Ele precisa ir limpando a nossa vida, até de pessoas que podem servir de pedra de tropeço. E Ele diz que depois disso, dessa restituição, nós comeremos fartamente, porque desfrutaremos esse relacionamento de paz, que não é apenas um relacionamento, mas é o cumprimento da promessa. Amém? Por isso acontece tanto alvoroço, tanta guerra no mundo espiritual, inclusive algumas entrarem aqui no terreno do inimigo para receber aquilo que Deus preparou. Amém? E você agradecerá a Deus, porque Ele procedeu para contigo maravilhosamente. E o Senhor diz que não seremos mais envergonhados, porque aquilo que as pessoas zombavam e colocavam como vergonha, os inimigos da nossa alma, o Senhor colocará como dupla honra. Amém? Porque Deus, quando Ele vai fazer algo, não tem a ver com aparência. E essa aparência não é aquilo que se vê. Ah, que fulano, beltrano
tá casando, tá tendo filho, tá tendo casa. Só que Deus, ele não trabalha isso, ele visa algo eterno. E o tempo é dele também. Amém? E o Senhor diz que meu povo, e na segunda vez, testificação, verso 26 e 27, e sabereis que eu habito em Israel e que meu povo não será envergonhado para sempre. Então a sua espera aqui no Senhor não vai ser uma vergonha para sempre. Pelo contrário, Deus está permitindo muitas vezes a vergonha, né, o opróbrio, permitindo zombaria de certas pessoas para transformar isso em honra. Glória a Deus. E o Senhor diz que Ele vai derramar o Espírito dele. Amém? E há de ser que depois disso, depois do quê? Depois que Ele soprar os 4 ventos, depois que Ele permitir a ação do gafanhoto, da locusta, do pulgão, né? E o exército que Ele enviou contra nós. Amém? Nós comeremos fartamente, louvaremos o nome do Senhor. Amém? E depois Ele vai o que? Derramar o Espírito sobre toda a carne, que é o vento norte até o vento sul. Glória a Deus. E eu creio que o Senhor tem trazido isso no nosso meio, o vento sul. E Ele vai derramar o Espírito. Então são os sonhos, são as visões, e nós profetizaremos cantares, e teremos sonhos como temos tido e visões, porque o Senhor, Ele não faz nada sem antes avisar aos seus profetas. Olha o verso 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias. Que dias? Esses últimos dias que antecedem o encontro ou em reencontro de alma. Amém? Por isso que a gente não pode olhar a circunstância, a dificuldade. Amém? Nós temos que olhar apenas para o Senhor. Porque é Ele que nos sustenta. É Ele que nos coloca de pé. É o Senhor que nos dá força para vencer. É Ele que é o nosso Deus. O nosso Deus não é Baal. O nosso Deus não é recurso terreno. Por isso que muitas vão passar dificuldade. Porque o Senhor nos tirou da mão do inimigo. Muitas vezes tínhamos muitos deuses, até pensando no recurso terreno, nem falo dinheiro, mas o recurso terreno, as estratégias desse mundo como um Deus. Só que Deus tirou tudo, Ele limpou tudo, porque está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vivemos daquilo que sai da boca de Deus. Amém? E o Senhor diz que nesses dias, esses últimos dias, Ele derramará o Espírito. Não são todos que têm o Espírito de Deus. Nem todos têm o Espírito da verdade. Nem todos discernem espiritualmente. Nem todos viverão esse encontro de alma. Nem todos desfrutarão. Guarde isso. Nem todos desfrutarão da alegria na vida sentimental na terra, mas viverão o encontro de carne, o encontro de pele, como é citado no canal Estandarte do Amor. Nem todos viverão esse encontro, porque não creem, porque são incrédulos, porque não lutaram mais, porque não mergulharam nas águas do Espírito, que é o jejum e a oração. Amém? Porque o Espírito é para quem se esforça, para quem entrega tudo, a sua vida aos pés do Senhor. Amém? E o Senhor mostrará esses prodígios, amém? No céu, na terra. Glória a Deus. Então você verá e você ouvirá Ele saltando sobre os montes, o seu Boaz. Amém? A promessa. Deus, Ele falará claramente para muitas aqui que estão ouvindo. E você vai chorar de alegria. Você vai ver, às vezes, alguma imagem, né? Você vai num culto e você vai ouvir Deus falando claramente o tempo contigo que você está vivendo. O tempo que você está vivendo. Às vezes Deus vai te dar um número. E esse número vai ser suficiente para você entender esse derramamento do Espírito
nesses últimos dias que antecede a vinda do noivo, antecede a vinda do seu cônjuge aqui na terra. Então o Senhor ele fala da restauração e no capítulo 3 vai falar do juízo de Deus, amém? Sobre as nações. Então o 2 aqui é o que, né, já passamos a primeira parte, né? Eu creio que a maioria já passou os primeiros ventos e caminhamos para essa decisão final. Então, primavera é um tempo assim profético, né, espiritualmente e de decisão. E o Senhor diz, quando vocês meditam, que haverá livramento para aquele que invocar o nome do Senhor. Amém? E aquele que o Senhor chamar. Então, o Senhor já nos chamou. Então, haverá livramento, porque apenas creia. Amém? Apenas creia que o Senhor está falando aqui nesse dia. Amém? Glória a Deus. Então, encerro aqui um breve áudio. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, cumpra essa restauração no nosso meio, Pai. Sim, Pai, profetizamos os ventos, profetizamos cantares para a vida sentimental, a pedra angular, Pai, rejeitada pelos pastores, construtores desses últimos dias, ó Pai, que não deram ouvido à Tua voz. Mas eis-nos aqui, ó Pai, porque está escrito que com dores geraremos filhos, ó Pai. Então, Senhor, faz nascer, Pai, em muitas aqui, Pai, faz dar à luz, ó Pai. Somente o Senhor pode dar à luz, ó Pai. Fazer uma mulher dar à luz, ó Pai. Porque não é algo que se vê, não é algo, Pai, que é feito por mãos humanas. Ó Senhor, Tu tem nos tirado todos os recursos desse mundo e dessa terra. E agora só nos restou esperar, confiar no Senhor. Então confiamos e esperamos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que toda incredulidade, Pai, que todo medo, Pai, caia por terra, Pai. Sim, Pai, porque nos últimos dias passaremos dificuldades, mas o Senhor está conosco. O Senhor, Pai, é que sustenta a promessa e o Senhor cumpre a promessa. Pai, cumpra Isaías 43, Pai. Suscita o vento norte, traz o vento sul, traz das extremidades da terra os seus filhos, ó Pai, aqui para nós, as filhas. Em nome de Jesus, Pai, glorifica Teu nome em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E você diga amém.